Boa noite, turma. Meu nome é Matheus. Eu vou falar para vocês aqui um pouco como acontece a EMI, né? Interferência eletromagnética. E é importante, turma, antes da gente começar esse assunto, né? Fazer uma reflexão aí sobre o que é EMI e o que é EMC. O EMC é uma medida de capacidade de um dispositivo de operar como pretendido em seu ambiente operacional compartilhado, enquanto ao mesmo tempo ele não afeta a capacidade de outro equipamento dentro do mesmo ambiente de operar como pretendido. E já quando a gente fala, né, turma, sobre o EMI, né, a gente pode explicar ele como uma energia que causa resposta indesejada a qualquer equipamento inserido em um contexto, né? Então, a EMC, a gente sabe, né, que a gente vê aí como é que é o comportamento de tal equipamento, né? E EMI é a interferência que pode ser gerada, né? Aí em cima aí de uma energia oriunda aí do campo eletromagnético, né? A gente tem vários exemplos que a gente pode citar relacionado aí a EMI, né? Interferência eletromagnética. A gente tem aí o chaveamento de circuito de potência, o micro-ondas, a gente tem aí as lâmpadas fluorescentes, a gente tem centelhamento de escovas de motores, e tudo isso, né, turma, eles provocam, né, alterações aí que geram impactos de sobretensão, subtensão, picos, transiente, entre outros problemas aí ocasionando nos sistemas, né? E aí, Tom, a gente tem uma reflexão sobre as causas, né? O porquê que isso acontece aí, a interferência eletromagnética, né? E a gente pode resumir aí, né, que isso acontece aí, igual eu já comentei com vocês, devido ao efeito aí do campo eletromagnético, né? Então a gente tem essas ondas eletromagnéticas, que elas são uma representação tridimensional e transversais, né? Que se propagam no vácuo ou em materiais aí em cima da velocidade da luz. E é importante ressaltar, né, que a gente tem aqui o espectro de onda, né? Então, ela pode ter qualquer um desse comprimento de onda específico aqui, né? Desde o comprimento de raio até o comprimento de raio gama, né? Então, essa é toda a escala onde ela pode atuar. E, e dessa maneira, né, a gente sabe aí que a interferência eletromagnética, ela causa vários problemas no dia a dia das pessoas. Então, nos últimos 50 anos aí, né, a gente pode comentar que o grande aumento da tecnologia favorecendo a utilização de equipamentos aí como telefones, o próprio micro-ondas, a gente tem aí os computadores, né, roteador, Wi-Fi, e todos esses sistemas aí, eles emitem ondas de rádio, que é o primeiro item da nossa escala aqui, que eles têm grande interferência de energia aí de campo eletromagnético que causam problemas aí aos sistemas inseridos no contexto junto a esses equipamentos, né? Então isso é muito importante a gente estar ressaltando, né? E aí é importante a gente ressaltar também os impactos impactados, né? Então, normalmente os problemas dos campos eletromagnéticos, eles se dão em cima dos equipamentos, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui um computador que ele vai gerar um impacto aqui, né? Um EMI irradiado aí para um motor gerando centelhamento. A gente tem, então, um celular irradiou aí uma energia que gerou um impacto aí no computador, pode ter um chiar na tela, e diante disso aí a gente gera interferências diretas nos equipamentos inseridos naquele contexto. Então, a utilização de um celular ou de uma antena pode interferir aí o funcionamento da televisão, é, a própria descarga elétrica, né? É, numa televisão, num, num motor. Aí a gente tem aí, a gente comentou aí outros exemplos, né? Num relé. Então, esse tipo de situação, né? A gente fala que impactados em impactos, é porque hoje ainda não existem, né? Estudos aí que detalham a interferência além dos equipamentos, né? Então é algo que a gente tem que estar sempre pontuando aí, né? Os estudos comprovam interferências diretas nos equipamentos. E aí surge aí um debate, né? E com o ser humano? Se a gente gera um impacto nos equipamentos, a gente não gera impactos nos seres humanos, não? E diretamente, turma, a gente não consegue gerar, né, um impacto no ser humano, não tem estudo que comprova tal situação, mas quando eu tenho equipamento que ele impacta direto nos sinais vitais de um ser humano, ou então no dia a dia de um ser humano, uma interferência eletromagnética nesse equipamento, ela pode ter impacto direto no ser humano.
Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Que é um dosador de insulina. Então, se eu tiver um impacto de um sistema eletromagnético aqui, né? No equipamento desse, eu posso gerar fatalidade numa pessoa que está dosando um valor de insulina para ela aqui, né? E pode gerar uma fatalidade. Um outro exemplo, né? A utilização de um marca-passo no coração. Então, se eu tiver um impacto, um MI aí num sistema desse, eu posso gerar aí uma fatalidade, né? Aí as pessoas que estão utilizando esses tipos de equipamentos, né? Então, isso é muito bom da gente estar pontuando essas situações, né? E hoje, atualmente, os circuitos elétricos e eletrônicos, eles são projetados para trabalhar com as ondas e sinais elétricos, como a gente sabe, né? Circulando em seu interior, mas eles têm limites, né? Que eles trabalham, então, dependendo de qual interferência que você gerar, ela pode gerar impactos, perturbações, né? Inadequadas e gerar consequências maiores aí. Então, a gente sabe que com os avanços tecnológicos, é, mesmo a gente conhecendo o MC, né, que a gente já comentou, que é a habilidade de uma instalação de um equipamento, né, poder ter contribuições negativas com a emissão desse tipo de energia eletromagnética, gerando assim problemas de compatibilidade eletromagnética, mesmo a gente tendo esse controle, né, a gente pode ter situações externas, então a gente tem que conseguir ter esse controle ainda mais, né, para a gente evitar que essas situações externas gerem grandes impactos aí ao nosso sistema, né. Então, hoje a gente sabe, né, que nos meios industriais aí a gente tem grandes interferências aí da MI, né, devido à utilização de máquinas, motores, computadores, redes digitais, e entre outras interferências, outros equipamentos que geram essas interferências, né, e aí a gente volta, né? Então, como que a gente consegue contextualizar esse assunto, né? Aí com o meio dos equipamentos médicos, a MC. E aí, turma, a gente vale uma reflexão, né? Então, vamos supor que a gente está fazendo aqui uma cirurgia qualquer, um parto, ou uma cirurgia qualquer. A gente quer que no ambiente desse a gente tenha uma interferência externa, que tem uma antena ali que interfira ali na hora que hoje a gente já tem aí cirurgias computadorizadas, né? Então o médico ali através do robozinho controlando ali uma máquina para estar fazendo uma cirurgia de precisão. A gente quer que tenha interferência aí nessa máquina para atrapalhar o desenvolvimento de uma cirurgia? É claro que não, né? Por quê? Porque a gente quer que esse ambiente ali onde vai ter a cirurgia, ele seja cada vez mais blindado, né? A essas interferências aí, a MI, né? Por isso que a gente tem que conhecer o MC, o AMC, de onde, dos equipamentos que a gente vai colocar no nosso ambiente, a gente ter aí projetos bem detalhados e precisos aí, é, internamente aí dentro dos nossos blocos cirúrgicos, né? Porque o bloco cirúrgico é um ambiente crítico. Então, normalmente a gente tem equipamentos ali que eles vão estar controlando sinais vitais das pessoas. Então, isso pode gerar consequências negativas, né? Quando eu tenho um ambiente instável e pode gerar até impactos a fatalidades, né? Então, a gente gera uma reflexão, né? Então, dentro aí dos ambientes, né, dos equipamentos médicos aí, a gente tem que ser cada vez mais preciso no projeto. Então é uma imagem que representa aqui uma brincadeira, né? Então se eu tiver algo fora do alvo, esse fora do alvo aqui, eu posso gerar consequências aqui que pode atrapalhar na, na vida de um ser humano. Então, por isso que é muito importante, né, é, trabalhar aí com esse assunto aí diante do ambiente hospitalar, né, para que a gente consiga preservar as pessoas e fazer com que elas fiquem seguras aí e fiquem bem com seus familiares, né, e que a gente não gere uma contribuição negativa aí para o dia a dia da pessoa. Então, um outro exemplo que a gente pode comentar, né, que é uma cirurgia aí de só um minutinho, laparoscopia. Desculpa aí, turma. É possível a gente identificar, né, essas interferências eletromagnéticas na câmera que é acoplada para que essa cirurgia possa ser executada. Então, através da câmera, né, a gente consegue identificar esse tipo de impacto. Então, isso até dificulta os médicos, né, na hora de um diagnóstico. É um agravante que dependendo do impacto que ela pode ter, a gente pode não ter uma solução efetiva. Então, é um exemplo, né, de que a gente está comentando aí essa situação com vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem um monitoramento cardíaco de uma pessoa. Se eu tiver um MI aí que vai estar em uma onda eletromagnética, vai estar impactando nesse resultado, eu posso gerar um acionamento de equipamento não refletindo a situação real da vítima. Então, é um exemplo claro aí que a gente pode estar atuando junto aí ao nosso sistema, beleza?